qual a vantagem em utilizar um pneu mais largo na bicicleta? Afinal de contas, cada vez mais temos visto ciclistas adotarem essa prática. No entanto, não faz muito tempo que o pneu mais estreito era unanimidade. O que aconteceu? Foi de uma hora para outra essa mudança? Quais foram os benefícios que perceberam para que isso realmente acontecesse? Essas dúvidas e algumas outras relacionadas a esse tema serão tratadas no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeiro de tudo é importante entendermos o seguinte: pneus mais largos têm menor resistência ao rolamento e também são mais rápidos porque amortecem o terreno irregular. Mas isso tem um custo de peso e desempenho aerodinâmico, tanto pela largura absoluta quanto pela largura em relação à roda também. Ou seja, quando você anda em superfícies irregulares, que é o terreno do mountain bike, por exemplo, você vai passar por buracos, por raízes, por terrenos muitas vezes agressivos, como aquelas trilhas mais extremas, e toda vez que você passa por um trecho como esse, você tem um gasto de energia. No entanto, a partir do momento que você tem condições de ter uma calibragem um pouco mais baixa ou um pneu que consegue aderir melhor ao terreno, isso diminui bastante a perda de energia em trechos como esse. E em condições como essa, pneus mais largos se encaixam perfeitamente, porque eles têm uma área de contato maior com o solo, permitindo que você tenha uma calibragem mais baixa. Dessa forma, os impactos e as vibrações daquele terreno que você passa vão ser melhor distribuídos. O peso total fica melhor distribuído, você faz uma curva com muito mais eficiência, fazendo sim com que você acabe indo mais rápido. Um pneu, por exemplo, um pouco mais fino, que não tem capacidade de absorver esses impactos, essas vibrações, podem te impedir de acelerar um pouco mais, de andar um pouco mais rápido. E é por isso que quando você ouve falar que um pneu mais largo pode ser tão eficiente quanto um pneu mais fino em termos de rolagem, ou muitas vezes até mais, é uma afirmação verdadeira. Porque realmente você economizar energia te faz ir mais longe, te faz pedalar mais forte e mais seguro também. E segurança é algo que te dá condição de melhorar a sua performance, principalmente em terrenos acidentados, como explicamos que é o caso do MTB. Hoje é muito comum as pessoas utilizarem pneus 2.25, 2.35, 2.4 e até pneus superiores a isso, 2.6 inclusive muitas vezes. Mas num passado não muito distante, você deve lembrar que pneus abaixo da linha de 2.0, 1.9, 1.8 nas mountain bikes eram muito bem vistos. No entanto, vai lembrar que era uma época que muitas vezes, mesmo que você quisesse, não tinha possibilidade de colocar um pneu mais largo. Mais pra frente, quando surgiu a tecnologia Boost, por exemplo, esse foi um dos fatores que contribuiu bastante para que você tivesse condições de aumentar a largura da roda e, consequentemente, também o perfil do pneu, te dando condições aí de você utilizar finalmente esses pneus mais largos. Agora tem um ponto muito importante: se é assim, então por que os pneus na bike de estrada continuam sendo finos? Por que não coloca logo um pneu mais largo? No ciclismo de estrada não existe um terreno tão irregular como no próprio mountain bike. Portanto, essa questão do amortecimento, das vibrações, não é tão presente no ciclismo de estrada. Sendo assim, esse não é um fator tão impactante. Mas o principal de tudo é que no ciclismo de estrada, as velocidades altas são sustentadas por muito mais tempo. E nós estamos falando de uma velocidade média que pode girar em torno de 45 km por hora, 50 por hora, velocidade média, estamos falando disso. E para chegar a um ponto desse, tem outro fator que tem que ser considerado no ciclismo de estrada, por exemplo, que é a questão da aerodinâmica. O pneu mais largo, ele não tem uma aerodinâmica tão eficiente quanto um pneu mais fino. Acaba sendo então mais vantajoso para uma bicicleta de estrada, porque tem outros pontos para ser levado em consideração, e não apenas os pontos que nós levamos na questão do mountain bike. É claro que no mountain bike, em alguns momentos, ou até mesmo na gravel bike, a aerodinâmica também vai fazer toda a diferença, mas não com o mesmo impacto que no ciclismo de estrada. E é por isso que continua se sendo utilizados os pneus um pouco mais finos lá no ciclismo de estrada, mas como eu disse, eles já aumentaram um pouco, porém não tanto, justamente pelo fator aerodinâmico. Esse é o principal. Existem outras explicações, mas estou tentando resumir aqui. Mas quando falamos principalmente em mountain bike ou até mesmo na gravel, quando você tem pneu mais largo, você tem muito mais benefícios. Obviamente que existe também aqui a questão do bom senso. Não basta também você agora chegar e pegar, vou instalar então um pneu 2.6 logo na minha bike que eu vou ter todos os benefícios. Calma aí. Ou seja, você tem que levar em consideração o tipo de terreno, a modalidade, o desenho do pneu e o fator mais importante de todos, calibragem. Esses pontos têm que ser avaliados na hora da escolha, porque não basta você escolher um pneu mais largo. Muitas vezes você fala, eu tenho um pneu mais fino que ele rola muito melhor que aquele pneu 2.4. Mas isso não está relacionado à largura do pneu, está relacionado ao desenho do pneu e ao tipo de terreno que você está encaixando aquele pneu. Porque, por exemplo, se você tiver um pneu com cravos altos e bem espaçados, é um pneu que não vai favorecer a rolagem, ele vai gerar muita resistência à rolagem. Portanto, se você for andar em um terreno mais plano, num estradão, até mesmo no asfalto,
você vai sentir mesmo aquele pneu garrando, grudando um pouco mais, como nós falamos, ou seja, é o grip. Aquele pneu foi feito para que você tenha maior aderência ao solo em terrenos mais acidentados, para você ter uma modalidade mais específica para quem busca segurança, tração. Agora, quando você quer mais rolagem, você pode obter isso mesmo com pneu 2.4, não tendo necessidade de ser um pneu mais fino necessariamente. Isso porque você vai escolher um pneu que tenha um desenho adequado para isso, ou seja, cravos mais baixos, menos espaçados, mais juntinhos, onde você vai ter uma área de rolagem muito maior. E outro fator, obviamente, que é a calibragem. Se você anda em terreno mais acidentado, calibragem mais baixa. Se você anda em um terreno um pouco mais compactado, calibragem um pouco mais alta. E é por isso que não adianta também você achar que vai usar um pneu 2.6 e vai ter todos esses benefícios que nós falamos agora. O pneu 2.6, por exemplo, dificilmente você vai ver um pneu largo assim, sendo específico para rolagem. Ou seja, se você colocar um pneu desse, você vai perceber que ele é um pneu que gruda, que está pesado. E aí você vai pensar, nossa, é porque ele é largo. Não, não é porque ele é largo. É porque provavelmente é um pneu com cravos altos, bem espaçados, com componentes específicos na construção dele para que você tenha mais grip do que rolagem. Ou seja, não é a largura do pneu que vai definir se aquele pneu é mais rápido ou se é um pneu mais voltado para tração, e sim o desenho do pneu. O único fator, no meu ponto de vista, que pode pesar mais para você optar por um pneu mais fino do que o próprio pneu um pouco mais largo é a questão do preço. Por exemplo, se você pegar dois pneus com o mesmo modelo, mesma marca, e um seja com perfil 2.25 e outro 2.4, obviamente o 2.4 vai custar um pouco mais. Esse sim seria um ponto que faz diferença na escolha, a questão do preço. Se você quer economizar um pouco mais, pode ser que você acabe comprando o 2.25 por esse motivo. Então, resumindo, tudo depende dos seus objetivos, depende do seu foco, daquilo que você busca no pneu. Se você busca mais rolagem, de forma geral, você vai procurar pneus que ofereçam cravos mais baixos e menos espaçados. No contrário, se você busca grip maior, ou seja, um pouco mais de tração, cravos mais altos e mais espaçados, que te ajuda inclusive a encarar terrenos com situações mais adversas, como lama, por exemplo. Agora me fala se você conseguiu entender a explicação. Você compreendeu que quando nós falamos que o pneu mais largo ele é mais rápido, é porque se trata de um pneu mais largo sendo utilizado em um terreno mais acidentado, com condições mais adversas, onde você precisa de uma melhor absorção de impactos e vibrações que fazem você economizar energia e assim poder aplicar maior força, e dessa forma você vai mais rápido. Já quando nós falamos das roads, o cenário é um pouco diferente, porque lá não tem tanto essa questão da absorção de impactos, já que a pista tem que ser realmente melhor. Além disso, tem o fator aerodinâmico, que também é muito importante, e espero que você tenha conseguido me compreender nessa explicação. No entanto, é importante que, se ficou alguma dúvida, você deixe aqui nos comentários. Também peço a sua participação para contribuir com esse assunto. Se tem algo a mais que eu não coloquei aqui, ou até mesmo alguma informação que você não concorda, deixa nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante, a sua participação faz toda a diferença aqui e eu conto com ela. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, aproveita para me ajudar deixando seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas também, que isso faz toda a diferença, e já aproveita para conferir a sua inscrição aqui no canal. Se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.